do outro. Estamos ao vivo aí, Tadeu. Ok. Esperem um pouquinho só aqui. Aham. Vou fazer uma abertura aqui, só um minuto. Boa noite. Boa noite, servidores, servidoras que estão já participando da nossa live, a primeira live do Sindipúblicos durante essa pandemia. Hoje nós vamos tratar o tema relacionado aos riscos do servidor em contrair o coronavírus durante o exercício do trabalho. E o que pode ser feito, como a justiça compreende e entende esse problema que é tão inovador para muitas pessoas, principalmente nós no movimento sindical, que ainda não tivemos essa experiência, né, de como tratar e resolver essas questões de uma pandemia que acomete um país da forma como aconteceu com o nosso. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Célio, que é advogado do Sindipúblicos, que vai passar para a gente um entendimento legal. Estamos com o Irã, que é nosso diretor de comunicação aqui presente, o Rodrigo, que é o nosso vice-presidente, e eu, Tadeu Guerzê, que sou o presidente do Sindipúblicos. Já estamos percebendo aqui que as pessoas estão entrando. Eu vou fazer essa fala inicial para dar tempo das pessoas se conectarem, para não perder nenhum momento da fala do Dr. Célio, que é o momento realmente mais importante dessa live. Para iniciar, enquanto a gente se prepara, eu gostaria de explicar que um dos motivos da gente realizar essa live foi um problema muito triste que aconteceu com os Sindipúblicos recentemente. Nós perdemos um militante histórico do nosso sindicato, que é o Perini. Ele veio a falecer devido ao Covid-19. Ele era um servidor do Detran de Colatina, estava trabalhando em processo de revezamento no seu Ciretran, lá em Colatina. Ele, que era também delegado sindical, representava os servidores de Colatina junto aos Sindipúblicos, era muito atuante, participou dos nossos congressos, o último congresso também ele esteve presente, sempre levava para o sindicato propostas que a gente debatia, analisava, ele sempre mobilizava servidores de Colatina para vir à vitória nas assembleias. Então, foi uma perda muito triste para nós, e nos colocou, essa situação nos impôs realmente a necessidade de discutir sobre isso. Ao longo desses meses de quarentena, nós tivemos uma atuação que, obviamente, foi prejudicada pela impossibilidade de estar presencialmente nos órgãos, né? Mas o Sindipúblicos conseguiu ainda pressionar muito o governo para que fossem tomadas as medidas que a gente julgava necessário para proteger o servidor público. Eu nessa introdução, também quero enumerar algumas coisas que, logo no início, a gente cobrou o governo estadual para que tomasse as medidas protetivas. A gente também acionou o Ministério Público do Trabalho, diante da morosidade do governo estadual em adotar essas medidas. O Ministério Público do Trabalho atuou diante dessa nossa solicitação, e a gente foi percebendo que muitas das medidas que eram tomadas vinham no contexto das nossas cobranças também, nossas reivindicações. Isso foi muito importante para o corpo geral dos servidores públicos, né?
A gente também oficiou as secretarias, autarquias estaduais, cobrando dos gestores a adoção dessas medidas, né? A gente, especificamente, com o Detran, nós, durante essa quarentena, nós, os diretores, a gente esteve presente no órgão, pelo menos 3 vezes que eu me recordo, tive lá no Detran, tivemos reuniões com a gestão do Detran, com os servidores do Detran, porque a gente percebia que estava tendo uma dificuldade de se implantar também essas medidas, o revezamento, havia e ainda há servidores no Detran que estão trabalhando sentindo risco muito grande de contaminação. No Ciretran em Vitória, houve um problema em São Mateus, aconteceu esse problema em Colatina com Perini, como eu falei aqui, esse falecimento trágico. Nós acionamos também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público em relação ao caso do Ciretran específico. No IDAF também estivemos presentes, acompanhando, antes dessa mudança, verificando como estava acontecendo o revezamento. E, enfim, o Sindipúblicos também participou de uma série de reuniões online, uma série de outras ações também com movimentos sociais, elaborando, produzindo material, que foi a forma como a gente encontrou. E, no momento, a gente tem participado do GT, da Secretaria de Educação, discutindo sobre a situação da volta às aulas ou não, e estamos levando a nossa posição, que a nossa posição qual é? Sempre preservar o servidor público. A gente está denunciando e cobrando a situação dos agentes de suporte educacional nas secretarias, que, mesmo com as escolas sem aula, estão trabalhando, alguns não estão tendo um revezamento adequado, muitas escolas que estão com deficiência de vigilantes, e os servidores de secretaria tendo que trabalhar, às vezes, em situação sem vigilante presente, o que aumenta o risco também para eles. E nós somos contrários ao retorno às aulas agora, justamente por isso. A gente acredita que precisa haver uma política, um investimento do Estado nesse isolamento. O que não basta dizer que simplesmente fique em casa. O Estado precisa investir no fique em casa, que significa o quê? Garantir ao setor produtivo, ao comércio, uma renda básica necessária para que essa quarentena seja efetivada realmente. E no retorno às aulas, a nossa posição é que isso aconteça após a vacinação, porque, além do professor, não podemos colocar a juventude capixaba nesse risco. Bom, após essa introdução, eu gostaria de, mais uma vez, citar as pessoas que estão aqui presentes, com quem nós vamos falar, e eu vou passar primeiro a apresentação para o Irã, que é o nosso diretor de comunicação. Pode falar, Irã. Boa noite, companheiros e companheiras, servidores do Estado do Espírito Santo. Essa live é uma iniciativa do sindicato para a gente tentar se aproximar das demandas dos servidores no momento em que é exigido da gente uma responsabilidade, um distanciamento social. E eu queria pedir para os companheiros que mandem suas dúvidas, seus comentários, sugestões pelo Facebook da live, comentando lá. Dizer também que essa é a primeira live de uma série que a gente pretende abordar daqui para frente. Existem diversas demandas aí de dúvidas dos servidores, principalmente no retorno, a segurança dos servidores no retorno ao trabalho, sendo que ainda a gente está em estado de emergência em saúde pública, isso não acabou. Apesar de que a gente sai na rua hoje, parece que está tudo normal, mas não é bem assim. A gente tem acompanhado aí países da Europa em que começaram a flexibilizar as medidas sanitárias, a gente viu uma segunda onda de contaminação. Então, existe um risco muito grande ainda nesse retorno, e o Dr. Célio vai ter oportunidade aqui de esclarecer quais são as obrigações do Estado para garantir a segurança efetiva, isso no campo jurídico, e a gente vai ter uma oportunidade também de discutir no campo político
quais ações o sindicato pode implementar para que a gente tenha total segurança no nosso trabalho. Então, no mais, é isso. Passo a palavra para o Tadeu novamente. Obrigado. Ok, Irã. Só para lembrar também que uma outra medida que estamos analisando na diretoria executiva do sindicato é a possibilidade de realizarmos uma assembleia online, agora em agosto. Aí os servidores que estão nos assistindo, a gente está verificando a viabilidade técnica e política de realizarmos essa assembleia para podermos receber esse feedback da nossa base, dos nossos servidores, saber quais são e tirar os posicionamentos do sindicato da maneira mais horizontal possível e da maneira que também é possível, de maneira prática possível, né, diante dos riscos para evitar as aglomerações. Eu vou passar agora para o nosso vice-presidente, Rodrigo, para dar uma saudação e dar um... Pode falar, Rodrigo. Boa noite a todos. Um dos motivos que levou a gente a fazer essa live foi o que o Tadeu mencionou, que foi a morte do Perini, né? Então, surgiram várias dúvidas dos servidores. O Estado, estando em estado de emergência, ele poderia colocar os servidores, né, em home office e não precisar forçar o servidor a vir para o trabalho, né? Então, houve um revezamento lá, mas a gente sabe como é que é a situação dos órgãos públicos nossos, né? E também equipamento de proteção individual, a gente sabe a deficiência que está acontecendo até mesmo na área da saúde, e daí surgiu a pergunta, o Estado, ele é responsável por essa morte? O Estado, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente? Então, o servidor que agora 50% volta para trabalhar, esse servidor, se for contaminado, se houver esse nexo de causa, porque o servidor que utilizar o ônibus, a gente sabe como é que estão os ônibus, né? Os servidores, as nossas salas boa parte não tem uma ventilação adequada, não tem equipamento de proteção. Esses servidores agora que vierem a retornar esse 50% e se contaminar e vier a ter não só a morte, mas também tem caso de sequelas graves, né? Como isso fica? Né? Qual é a responsabilidade do Estado? Então, essa foi a motivação dessa primeira live. A nossa ideia é de fazer sempre às quartas-feiras, às 19 horas, uma live, um encontro desse, não gosto de live, mas um encontro com um tema específico. A gente está vendo também para chamar um imunologista para falar como é que é essa contaminação, o que a gente tem que se precaver, né, quais as atenções que o servidor ele tem que ter no local de trabalho. E também eu queria agradecer aos funcionários do Sindipúblicos, né, o Tássio, que é do TI, que nos ajudou aqui a implementar essa live com o software e tal, a comunicação também, o Irã e o Douglas e a Fabiana, que estão nos ajudando. Então, a gente é uma grande equipe que a gente precisa sempre dos funcionários, dos nossos amigos aí para a gente implementar esses novos desafios. Eu acho que para mim seria isso. E eu acho que dá para passar para o Célio, que ele vai ter aí uma tarefa árdua em pouco tempo, falar de tanta coisa que a gente já andou aí uns 15 minutos já. Obrigado, gente. Essa foi a nossa introdução. Eu vou passar agora a palavra para o Célio. Célio,
diante do tema, o que você acha o servidor público precisa se preocupar? Essa situação do retorno de 50%, o que isso vai significar na prática? Quem está em grupo de risco, quem tem parente que tem grupo de risco? Fale sobre as medidas, sobre o que pode ser feito, o que o servidor pode esperar daí em diante, das nossas possibilidades enquanto sindicato, e o que o Rodrigo falou também a respeito dessa responsabilização do Estado. Pode ficar com a palavra agora. Boa noite, Tadeu, boa noite a todos os presentes aí que estão assistindo a nossa live. O objetivo dessa live é exatamente tentar tirar um pouquinho das dúvidas que vem surgindo. O jurídico ele já está atendendo online, né? Então os colegas advogados também que participam do setor jurídico têm relatado muitos questionamentos que estão sendo feitos pelos servidores a partir do momento que o Estado determinou a volta de 50%, pelo menos, em cada setor dos servidores. O que ocorre? Com relação a impedir essa volta, é bastante complicado para o sindicato conseguir uma medida judicial impedindo que o Estado determine a volta dos servidores. Porque, basicamente, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que cabe exatamente ao Estado determinar quais as atividades que podem voltar ou as atividades que não podem voltar. Então, a gente está tendo cada vez mais uma relativização das atividades econômicas, né? Então, a gente está observando várias pessoas voltando. Agora, o fato de voltar ao trabalho, ele traz uma série de implicações para o empregador e para o Estado, que também é o empregador do servidor. Então, quando o Estado ele fala, olha, tem que voltar ao trabalho, ao mesmo tempo, ele está se responsabilizando por esse retorno. E de que maneira que é essa responsabilização do Estado com relação ao retorno dos servidores ao trabalho? Primeiro, a gente tem como baliza uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que logo no início da pandemia foi editada uma medida provisória, na qual foi colocado na medida provisória que não seria considerado doença ocupacional a Covid. O Supremo Federal entendeu que não é bem assim. Na verdade, o Supremo entendeu o seguinte: ela pode sim ser considerada doença ocupacional, é ônus do empregador, no caso nosso, do Estado do Espírito Santo, comprovar que caso o empregado venha a contrair a doença, de que ele não contraiu no ambiente de trabalho, e não cabe ao empregado comprovar que contraiu. Isso faz uma diferença enorme, porque ela transfere para o empregador a responsabilidade pela segurança do empregado. Então, quando o Estado ele fala, vamos retornar ao trabalho, ele tem efetivamente que dar condições ao funcionário para exercer a atividade dele. A gente tem como baliza uma nota técnica que foi emitida pelo Ministério do Trabalho, que coloca para os empregadores seletistas condições para que esse retorno ele ocorra. Então, a primeira coisa que ele fala nessa nota técnica, que a princípio o Estado ele não está vinculado, mas num processo judicial é utilizado por analogia, num caso concreto, o seguinte: aqueles funcionários que podem trabalhar em home office, você não tem por que obrigar ele a voltar ao trabalho. Se ele tem condição de exercer o trabalho dele com segurança em casa, não existe motivo para o governo obrigar que o trabalhador volte, simplesmente por uma questão de ter a presença física do funcionário lá. Primeiro, porque já é comprovado que o home office ele traz economia para a empresa, por via de regra, traz economia ao Estado. Segundo, que embora nós estejamos atualmente num viés de queda de mortes e não de casos, porque os casos continuam acontecendo, e o viés de queda de morte ainda é muito pequeno, se eu não me engano estava em 15%, é obrigação do Estado zelar pela segurança, pela saúde, não só do trabalhador, mas do cidadão como um todo. Então, quanto mais o Estado atuar no sentido de diminuir o fluxo na rua, mais fácil fica para se combater a Covid. Nós temos uma situação que, muitas vezes, é dito que 80% das pessoas não vão ter nenhum sintoma. Cada vez mais vem se comprovando que não é bem assim. Tem várias pessoas que não tiveram uma complicação, um caso mais grave, mas apresentam depois uma lesão pulmonar, uma insuficiência pulmonar, uma hipertensão pulmonar, problemas no fígado, problema nos rins, e não chegou nem sequer a ir para o hospital. Então, isso tudo gera um prejuízo para o trabalhador e gera um risco, que muitas vezes é desnecessário. Obviamente que algumas funções do trabalhador, do servidor público, elas são essenciais. No caso dos médicos, nos casos dos enfermeiros, outras atividades de fiscalização, que é necessário que tenha presença.
mas ainda assim cabe ao Estado dar todos os meios de proteção para esse trabalhador. A nota técnica do Ministério do Trabalho, ela fala, por exemplo, na utilização do uso de máscaras, na troca constante do uso de máscara, não é dar uma máscara para o trabalhador, uma máscara de pano, e falar o seguinte, olha, agora você está seguro, você pode ficar 30 dias com essa máscara. É necessário ter um rodízio e ter máscaras seguras. É necessário observar o distanciamento, que se fala no distanciamento de 2 metros entre um trabalhador e outro. É necessário que o setor ele tenha ventilação para evitar exatamente esse contágio. Então, quando um servidor, e aí, embora o Rodrigo e o Tadeu tenham citado o caso do Perini, nós não temos elementos para dizer efetivamente que ele contraiu essa doença lá. Mas vamos utilizar de forma hipotética um trabalhador que venha a contrair a doença dentro do ambiente de trabalho dele. Cabe ao Estado comprovar que adotou todos os meios necessários para que esse trabalhador ele não tivesse vindo a contrair essa doença. E aí comprovando exatamente, primeiro, a necessidade do serviço, né? Segundo, de que efetivamente ele adotou as medidas de distanciamento, as medidas de segurança com a utilização de máscaras, a ventilação do setor. Se ele não consegue comprovar isso, pode sim ser considerado um acidente de trabalho, como a gente chama, né? Que aí teria que se emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e o fato de se considerar como um acidente de trabalho gera uma série de direitos para o servidor. No caso do servidor seletista, principalmente a questão da estabilidade, que no caso do servidor público não vai se aplicar tanto, mas gera, a partir daí, o direito do servidor de processar o Estado por danos. Por quê? Porque, na verdade, ele foi obrigado a ir trabalhar e não recebeu a proteção necessária para esse trabalho. Quando a gente fala isso, eu não estou aqui querendo dizer que qualquer pessoa que venha contrair Covid necessariamente vai ser um acidente de trabalho. Obviamente que a gente vai observar se ele tinha contato com o público, a gente vai observar se num ambiente que tinham, vamos dizer, 5 trabalhadores e não estava sendo respeitado o distanciamento, se apenas um contraiu a doença, né? Então, tudo isso é observado pelo judiciário na hora de se caracterizar como um acidente de trabalho. E caracterizada o que ocorreu como um acidente de trabalho, é perfeitamente possível se postular uma indenização. E essa indenização, ela vai ficar adstrita ao que o trabalhador passou, qual é a lesão que essa doença deixou, que até hoje a gente ainda não tem uma situação concreta do que pode acontecer com o nosso organismo daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Né? Então, tudo isso ele vai estar sendo observado pelo judiciário. Então, aqueles servidores que estão colocando, se eles são obrigados a voltar a trabalhar, a princípio eles são obrigados a seguir o que o Estado está falando. Né? Agora, obviamente, o Estado ele vai ter que responder por cada caso que ocorrer do servidor vir a contrair a Covid. Né? Ele vai ter que se responsabilizar pelo dano que ele causou ao Estado. E a única maneira dele demonstrar que efetivamente ele não teve culpa é tentando mostrar que ele deu toda a condição de segurança, a necessidade do serviço. Né? Eu não estou nem entrando aqui no mérito das pessoas que são do grupo de risco, porque essas, me parece muito claro, e até a própria lei ela faz essa distinção, de que elas devem continuar trabalhando em casa. Naquelas situações, na minha visão pelo menos, mesmo que não tenha como fazer o home office, eu entendo que ela deve permanecer em casa, e nesse caso específico o Estado tem que tentar criar algum trabalho para que ela possa desempenhar lá dentro. Então, assim, de uma forma geral, eu estou fazendo essas colocações para que se tenha uma visão de que, primeiro, o sindicato, a princípio, ele não tem como ter uma ação jurídica para obrigar o Estado a não voltar com os servidores para o trabalho. Porém, o sindicato ele tem como fiscalizar o ambiente de trabalho, se ele entender que naquele ambiente não tem condição da pessoa trabalhar ali dentro com segurança, provocar o Ministério Público, ingressar com ações judiciais, aí sim, para evitar que o servidor ele vá para o trabalho sem que tenha essa proteção, e principalmente, qualquer lesão que o servidor venha a sofrer, principalmente vindo a contrair a Covid, e analisando caso a caso, porque não tem como fazer uma ação geral, se entender que ali sim está caracterizado um acidente de trabalho, ingressar com as ações necessárias, tanto na esfera penal, como na esfera civil de reparação. Eu fiz esse apanhado geral, e vou aí abrir agora, Rodrigo, porque eu sei que tem várias perguntas, Rodrigo, Tadeu, o Irã,
para a gente poder estar respondendo e otimizando, tentando ir direto nos pontos que estão sendo colocados. Ok. Irã? É o seguinte, Sérgio, a gente está recebendo aqui uma série de dúvidas aqui, eu até coloquei algumas já na tela. Eu vou escolher aqui uma pergunta, que foi enviada agora pelo Facebook, que está relacionada à questão das mães e pais que têm filhos pequenos, e hoje a gente sabe que as escolas estão fechadas. Como é que a gente poderia atuar nesse sentido aí para proteger esses trabalhadores, né? Então, Irã, essa é uma das questões assim, que mais vem sendo repassada também para o jurídico, né? Não só mães, como pais também que trabalham e que não têm, que teriam que voltar ao trabalho e não têm com quem deixar as crianças, o que poderia ser feito? A princípio, o sindicato ele já está provocando o governo para tentar criar uma mesa de negociação com relação a essa questão específica, né? Tentando incluir na lei também esse tipo de situação. Juridicamente, embora ainda não exista uma matéria muito nova, também viável que se ingresse com a ação judicial, tentando discutir especificamente essa situação, ou seja, a impossibilidade de voltar ao trabalho e não tendo com quem deixar as crianças, né? Até porque é também dever do Estado de promover condições, por exemplo, para você poder deixar seu filho na escola. A partir do momento que ele não tem como fazer isso agora, me parece que seria inviável que ele obrigasse um trabalhador, e aí, no caso, obviamente, também a gente teria que observar caso a caso, porque às vezes é um casal, né? Então, por exemplo, teria que demonstrar que o pai também não tem como ficar em casa, mas com absoluta certeza tem como judicializar essa questão, caso o governo ele não apresente uma solução para isso. Ok. Tem mais uma questão aqui que foi colocada em relação à fiscalização, coloquei na tela aí para você ver, em relação à fiscalização do fornecimento do material EPI para os trabalhadores. Nesse caso, a questão da limpeza também, eu recebi uma demanda de um servidor do Incapé, que ele falou que o local que ele trabalha é insalubre, não tem ventilação, não tem distanciamento necessário entre os servidores. E aí a dúvida que ele me colocou é como que a gente pode fazer essa denúncia, quais elementos a gente precisaria encaminhar para o sindicato e de que forma a gente poderia fazer isso? Olha, Irã, basicamente é difícil para o sindicato fiscalizar local a local, ainda mais nessa situação de trabalho. Então a gente vai precisar muito do servidor. Né? Aquele servidor que entender que não tem condição de trabalho, vai ser necessário que ele filme o local que ele está ali trabalhando, aponte para a gente o que não tem, que deveria ter, abertura de ar, espaçamento necessário, fornecimento dos equipamentos de segurança, que no caso vai ser a máscara, né? Então ele vai ter que estar passando isso para a gente, e a gente vai estar, no caso, judicializando especificamente para cada setor ou para cada autarquia que não estiver observando isso, né? E aí a gente precisa do número de pessoas que tem ali, que está trabalhando ali, se já teve algum caso de Covid que aconteceu ali, e aí a gente vai estar judicializando, se a gente não consegue que o Estado não volte com 50%, a gente tem como conseguir que ele seja obrigado a promover um ambiente seguro para o trabalhador. Então, isso aí o sindicato ele tem como fazer, mas a gente vai estar precisando que o servidor filme isso, fotografe, passe para a gente o que está acontecendo, o número de trabalhadores que está lá, né? E aí a gente vai estar, caso a caso, todos os advogados do sindicato, judicializando para tentar resolver isso. Eu vou fazer o seguinte, Célio, se algum diretor, Rodrigo ou Tadeu, quiser fazer algum comentário em cima do que você falou, tá bom? Vocês fiquem à vontade aí, é só avisar. Célio, aqui eu estou vendo as perguntas aqui no Facebook e tem dois servidores que se colocaram aqui se o Estado deveria de testar os servidores como uma medida de proteção e segurança. A Clerismar Lírio. Se haveria essa obrigação do Estado até para ter uma segurança, né, e para o servidor, Rodrigo, quando ele atende as pessoas também, né, o público. Com certeza seria o ideal, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Se a gente pega experiências, por exemplo, que estão ocorrendo na Europa,
grandes indústrias, os funcionários são testados semanalmente, pelo menos, né? A questão toda é que nós não temos nenhum normativo legal que obrigue qualquer empresa, e aí não é só o Estado. Salvo engano, eu estou falando isso, mas eu acredito que somente no caso dos clubes de futebol, que as federações lá obrigaram a testagem. Mas no caso das empresas, como um todo, não existe nenhum normativo legal determinando que seja feito os testes. Talvez até pela dificuldade que é fazer os testes, né? A dificuldade é a segurança, porque já é mais do que comprovado, por exemplo, que os testes rápidos eles não são seguros o suficiente para você atestar que um funcionário ele tem capacidade de trabalhar. E a questão do teste, ele traz uma outra consequência. Se você obriga um empregador a efetuar a testagem e confia que essa testagem é segura, a partir do momento que ele faz o teste, ele pode, por exemplo, estar argumentando o seguinte: olha, eu fiz o teste deu negativo. Então, assim, estava seguro para voltar a trabalhar. E o teste, ele não tem essa segurança, né? Tirando o teste do SWAB, que é aquele que você faz com cotonete no nariz ali, que pega só aquela primeira fase da doença entre o 3º e o 7º dia, os demais testes, até o de anticorpos, já é comprovado que a margem de erro é muito grande. Então, eu não sei se o teste seria efetivamente produtivo e, ao mesmo tempo, seguro para o trabalhador. E, por outro lado, traria uma argumentação para o empregador, no caso o Estado, de que ele fez o teste e está tudo bem. Né? Então, assim, nós não temos uma lei que obrigue os testes. Eu não sei se o teste por si só seria algo eficaz e positivo. Acho que o mais positivo é você tentar manter quem está em home office, manter trabalhando em home office, caso seja possível que o trabalho seja feito em home office, diminuir o número de servidores no local de trabalho, mantendo o distanciamento e utilizando a máscara. Atualmente, nós não temos, mesmo na nota técnica do Ministério do Trabalho, ele não obriga que as empresas façam a testagem. Tá ok. Algum comentário, Tadeu? Não, eu vou deixar para as perguntas mais um pouco, se aparecer. Já tem mais perguntas mais ao aqui. final, quando retornar as falas, eu quero fazer um comentário sobre um assunto específico que vai ser a pauta de até uma outra live. Mas por agora não. Tá bom. A Elisete dos Anjos colocou a questão: o trabalho em home office, os custos de internet e energia ficam a cargo do servidor? Eu sei que não é bem o foco da nossa conversa agora, mas eu acho que a gente pode fazer uma pincelada sobre essa situação aí do trabalho em home office. Como é que funciona isso? Então, a legislação, até a legislação anterior, a que está prevista na CLT para o trabalhador seletista, ela não transfere para o empregador esse ônus, né, dos custos de internet, mas é algo que se negocia, né? Atualmente, nós não temos na legislação do Estado essa obrigatoriedade do Estado de estar ressarcindo o servidor pelo gasto que ele tem com energia, enfim, com o material que ele utiliza no home office. Seria talvez uma pauta que o sindicato poderia estar abraçando também para estar discutindo isso com o Estado, né? Ok. Rodrigo e Tadeu. O Edgar Famentini, o nosso colega lá do Incapé, ele faz uma pergunta aqui, que está até aqui já na tela, com relação ao mapa de risco dos municípios em relação ao coronavírus. Não existe variação, a propósito do Estado, entre um município de alto risco e aquele de risco baixo de contaminação? É uma pergunta. Eu acho perfeita a colocação do Edgar. É algo que, com certeza, por exemplo, qualquer ação judicial favorece muito ao empregado a questão do mapeamento de risco de cada município. Né? O Estado está tratando de uma forma única uma situação que não pode ser tratada dessa maneira. Né? Já é mais do que comprovado que cada cidade tem um momento de pandemia. Né? O próprio Estado, atualmente, ele vive uma demanda maior no interior. Enquanto na região metropolitana que caiu os índices, no interior se elevaram os índices. E no retorno, na lei que determina o retorno de 50%, ele não faz qualquer tipo de menção a isso, e não faz qualquer tipo de distinção. O que me parece que é um enorme erro, né, um grande equívoco. Então é algo que, com certeza, pode ser discutido sim. E, Célio, é bom essa fala aí que eu quero comentar que na próxima live da semana que vem, na quarta-feira às 19 horas, a gente convidou
a doutora Etel para fazer uma análise aí para a gente de como é que está a situação da pandemia, inclusive abordando exatamente essa questão que o Edgar levantou muito bem. Quero até mandar um abraço para o companheiro Edgar. E aí ela vai poder fazer uma análise disso. Inclusive, ela é uma das pessoas assim que é referência hoje no Estado e tem assessorado o governo do Estado nessa questão da pandemia, das medidas. Eu acho que vai ser importante esse debate que a gente vai ter na próxima semana. Bom, eu queria só rapidamente aqui falar o seguinte, mandar uma boa noite para o pessoal que comentou, a Eliane, a Terezinha, o Marcelo Moreira Dias Duarte, do IDAF, nosso colega aí do IDAF, a Juliana, Antônio Barbosa, Helena Costa, Antônio Carlos, Sinara, nossa diretora jurídica, um abraço, Sinara, Elisete dos Anjos, nossa diretora de saúde, Magna, Antônio Lúcio Soares Filho, Antônio Carlos, Edgar, nosso companheiro Edgar, a companheira Renata também, diretora de formação do sindicato, a Li Cecília, Alex Koffler, Clerismar, Alex, Fabian, Carla e Elisete, e agradecer também pela contribuição e com o debate, e a gente está aqui, se tiver mais alguma dúvida, a gente tem uma dúvida agora da Renata. E do Marcelo depois também. Do Marcelo também, vamos colocar. O Marcelo ele mandou antes aqui. Depois eu falo aqui a dele aqui. Você fala então, Rodrigo? Depois, tá. Falo. A Renata colocou a seguinte dúvida: o servidor ou sindicato pode solicitar vigilância sanitária municipal para fiscalização do ambiente de trabalho? Pode, com absoluta certeza pode. Eu não sei se eles vão efetuar essa fiscalização, porque a princípio não seria atribuição deles, né? Seria atribuição do Ministério do Trabalho, que, por outro lado, por se tratar de um vínculo estatutário e não seletista, muitas vezes deixa de ir lá, e se esquecendo, às vezes, que lá não tem só servidor público, muitas vezes tem muito funcionário terceirizado de limpeza, que, pelo simples fato de estar lá, já atrairia a competência do Ministério Público do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, para estar fazendo essa fiscalização. A vigilância sanitária, desde que você se demonstre que, efetivamente, tem alguma situação muito grave, ela pode até estar indo também, mas não é usual que ela faça esse tipo de vigilância. Ok. Algum comentário? Ok. Não, eu acho que vamos para o Marcelo Duarte e depois a gente já pode ir para as considerações finais e os apontamentos posteriores. Tudo bem. O Marcelo coloca a seguinte questão aí. Você quer comentar, Rodrigo? Fica à vontade. Não era essa aqui que eu ia fazer o comentário. Eu ia fazer uma outra que ele fala aqui dos aposentados. Né? Ele fala que precisamos fazer um levantamento da situação dos aposentados do Estado, pois não recebe nenhum acompanhamento de ninguém. E a gente tentou já, por várias vezes, junto com a CGER, a gente fazer um pré-aposentadoria e um pós-aposentadoria, né? Fazer esse acompanhamento dos servidores que estão para se aposentar, que muitas vezes entram na aposentadoria sem ter algum tipo de preparação, e isso às vezes é bem impactante. E também o pós, né, que a gente sabe que existe vários tipos de problemas, né, que ele pode ter após, tipo a pandemia, né, e que não está sendo feito um levantamento. O sindicato também, por intermédio da Janira, a gente tenta fazer esse acompanhamento, mas é um acompanhamento bem difícil para o sindicato, assim, a gente ter essa abordagem ampla. Mas o Estado, eu acho que deveria ter, sim, um acompanhamento. Daí, se o Célio queria fazer abordar essa resposta, essa pergunta do colega, ou... Não, eu acho assim, com certeza, né, tá acompanhando o pessoal que está aposentado é fundamental, inclusive na questão de saúde, principalmente, nem na questão jurídica, né, e eu acho que o sindicato ele deve implementar medidas nesse sentido. Beleza. Tadeu, vou passar a palavra para você, então, para você tocar a agenda aí agora. Isso. Eu queria fazer esse comentário mesmo político também, que eu falei no início da live, a posição dos sindipúblicos é aqui o Estado
em todas as suas esferas, deveria investir no isolamento. A política de revezamento para a gente ainda não é a proposta adequada. O Tônio fez até um comentário que eu concordo plenamente, porque ele disse que isso acaba sendo uma medida para parecer para os demais trabalhadores de que o servidor não é privilegiado, digamos assim. E a verdade é que nem é o interesse do servidor ficar em home office. Essa semana saiu uma matéria dizendo que o Estado estava analisando a possibilidade de manter o trabalho remoto após a pandemia, e vários servidores procuraram a gente, querendo saber a posição, porque não são favoráveis. O servidor defende que o seu trabalho seja realizado de maneira remota por motivo de preservação. Da mesma forma como o servidor acredita que deveria haver uma política para os trabalhadores do comércio, setor produtivo, também se protegessem disso. A política de renda básica, nós já debatemos algumas vezes sobre medidas e gastos do Estado que foram feitos no momento errado. O Estado, falando de Espírito Santo, contratou, isso pelo Diário Oficial, empresas pelo DR, escritório de advocacia na SEASA, tudo no valor de 12 milhões, 20 milhões, valores que para a pandemia, serviços que não eram tão necessários para este momento, mas que se essa renda, essa verba fosse revertida para uma medida como a renda básica, colaboraria para a preservação do povo. E, falando a nível nacional, a capacidade de investimento ainda é muito maior, uma série de gastos também que a gente levantou. Aí tem a hipótese de emissão de moeda, existem as reservas cambiais, teve redução, não sei se já está valendo, mas estava esse debate acontecendo ainda no 5º mês do ano, sobre a redução da CSLL, que é o Imposto sobre Lucro Líquido dos bancos, de 20% para 15%, que isso é um montante gigantesco de dinheiro. Teve compra de navio de guerra, teve uma série de medidas promovidas pelo governo federal que poderiam ter sido mais eficientes nesse momento se fossem para a realização também dessa renda básica, para a garantia da quarentena. Então, essa é a nossa posição, o investimento na segurança do povo. Isso vai ter impacto na economia? Vai ter, claro, mas haverá uma recuperação. Agora, o teletrabalho é uma medida que, nas atuais circunstâncias, para nós é fundamental. Agora, era isso que eu queria dizer, que numa próxima live a gente vai debater isso. Eu já fui procurado por muita gente na nossa base sobre esse assunto. Nós debatemos isso no Congresso, foi tirado, inclusive, um grupo para discutir de maneira mais privilegiada sobre isso, um grupo de trabalho, mas não foi possível encaminhar também por causa do isolamento social, da pandemia, e vai ser um tema que a gente vai ter que levar adiante logo, em breve, que não é uma posição nossa que o serviço público aconteça simplesmente de maneira remota. A gente defende o ambiente de trabalho como um ambiente privilegiado para socialização, para realização do trabalho. E era isso, a consideração final é essa. Mais uma vez eu queria lembrar, prestando homenagem ao Perini, que foi nosso delegado sindical em Colatina, representando a gente em Colatina, que veio a falecer acometido pelo coronavírus. Ele era servidor do Detran, estava realizando revezamento, frequentava o trabalho, enfim, estamos profundamente entristecidos com esse episódio. E, no mais, como é minha última fala, passar para vocês também para deixar o boa noite, eu quero agradecer a participação de quem assistiu a nossa live, enviou perguntas, e quero deixar um recado para o servidor público, que é resistir nesse momento, se organizar. O sindicato ainda é a estrutura legal, jurídica, política que defende o servidor, a classe, e
só funciona, só tem significado se tiver adesão. Adesão não só em filiação, mas adesão real, de mobilização, de envolvimento, para que a gente consiga produzir essa resistência coletiva. A mensagem é essa. Irã, vou passar para você, depois Rodrigo e Célio aí para boa noite. Tá bom, Tadeu. Só antes da gente encerrar, tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante o doutor Célio fazer nas considerações finais dele, que a gente tem também a possibilidade de fazer uma passada sobre a situação dos processos jurídicos. A pergunta que chegou do Antônio é quando que o sindicato vai retornar com os processos que estão parados devido ao Covid-19 contra o Estado? O jurídico retornará às atividades? Aí eu deixo a palavra aí, agradeço também a participação de todos. Irã, e já convido também de que o jurídico está atendendo de maneira virtual, né? Já está funcionando. Isso. Eu vou deixar essa aí, posso deixar para o Célio comentar. Tá, joia. Também agradeço a participação dos servidores e já convido para a próxima semana aí, a gente vai ter uma live na quarta-feira às 19 horas com a professora Etel, todos estão convidados, favor também convidar os colegas aí também para participar desse debate. Mandar uma boa noite aí para o presidente da Pública, o José Gozzi, obrigado aí pela participação, e eu passo a palavra então para o doutor Célio. Então, Irã, respondendo aí o Antônio, a grande questão que a gente está tendo é que o Tribunal de Justiça Estadual Capixaba é um dos 3 tribunais em toda a federação que o processo ele não é eletrônico, o processo ele ainda é físico. E a gente enfrenta uma questão que é o fato de que, desde que iniciou a pandemia, eles entenderam por não estar mais atendendo presencialmente, né? E, ao mesmo tempo, também não estão, no caso, os juízes, eles não estão dando andamento nos processos, né? E é uma questão bastante delicada, porque assim como a gente defende que o servidor vinculado à nossa base do executivo não retorne ao trabalho, o judiciário também entende que não existe segurança para que os servidores voltem para o judiciário para trabalhar. O que a gente tem lá é uma situação que eles alegam que eles não têm dinheiro no momento para implementar o processo eletrônico, mas existe uma promessa de que agora, no dia 10 de agosto, eles retornariam às atividades dele, mesmo que paulatinamente, né, lentamente. O jurídico dos sindipúblicos, ele já retornou ao trabalho. Na verdade, ele nunca deixou de trabalhar, porque a gente tem processo também na Justiça do Trabalho. E já retornou os atendimentos por meio virtual, né? Então, você ligando para o jurídico, né, para a Secretaria do Jurídico, é agendado no dia do advogado, nos horários como era feito antigamente, só que virtualmente, né? A princípio, me parece que esse atendimento virtual, ele ainda depende de que o servidor tenha esse manejo com o sistema para poder estar agendando e marcando o atendimento. Existe uma proposta, inclusive, do sindicato de tentar criar uma sala virtual para aquelas pessoas que não têm muita habilidade de estar lidando com o sistema, de repente ir presencialmente lá no sindicato para fazer esse atendimento. E todas as demandas que a gente está recebendo, a gente já está preparando a ação, e assim que tiver a possibilidade de estar ajuizando essas ações, e principalmente dando seguimento aos inúmeros processos que a gente tem, a gente vai estar fazendo isso. A princípio, a informação que a gente tem do tribunal é que eles voltariam ao trabalho, mesmo que ainda não sendo plenamente, no dia 10 de agosto agora, ou seja, semana que vem. Então, a gente torce para que isso ocorra, para a gente poder dar seguimento. E eu deixo aqui meu boa noite para todo mundo, e o agradecimento por ter assistido aqui a nossa live. Obrigado. Obrigado, doutor Célio. Rodrigo? Eu também queria mandar um abraço para o presidente Gozzi, da Pública, né? E ele faz uma lembrança muito importante, que no dia 7 a gente vai fazer um ato virtual pelos 100 mil mortos, né, da pandemia, e que os 100 mil mortos parece que estão sendo esquecidos, principalmente pelo governo federal. Então, a gente vai fazer esse ato no dia 7, a gente pede que todos entrem, participem, deem a sua opinião, e também agradecer ao pessoal que está assistindo. A gente chegou aqui a um número bom de gente assistindo, e a nossa ideia não é de estender muito as lives, né? A gente quer
mantém entre 30 e 45 minutos, e é justamente para não deixar as pessoas cansadas, né? Mas a gente teria aqui muitos assuntos ainda a serem abordados, né? Mas, de qualquer forma, e como é a primeira, semana que vem a gente está aqui de volta, e a gente convida a todos que semana que vem, às 19 horas, na quarta-feira, estejam todos aqui para assistir a nossa imunologista, que vai nos esclarecer muitas coisas sobre como evitar a contaminação, tá ok? Boa noite para todos. Tadeu? Seu microfone está desligado, Tadeu. Voltou, não. Aí, agora sim. Eu sempre reclamo das pessoas que deixam o microfone desligado e falam, aconteceu comigo agora. Faz parte. Bom, mas eu quero agradecer mais uma vez quem participou. O Sindipúblicos, em nenhum momento, parou as atividades. Meu telefone, foi uma loucura, meu telefone, durante essa pandemia. Os advogados, eu acionava todos os dias também para ver o que podia fazer. E nós vamos continuar. Como eu disse também para quem chegou depois, estamos analisando na diretoria a possibilidade técnica e também a política de realizarmos uma assembleia virtual. Deve acontecer ainda em agosto. Estamos encaminhando para isso. Então, é importante, servidores, curtir a nossa página, seguir o Sindipúblico no Instagram, Facebook e acompanhar a página na internet, porque a maioria dessas informações que a gente passou tem matéria, a gente avisa por lá. Às vezes a internet fica um ambiente muito tóxico de discussões sem cabimento, perfis fake, robô, comentando coisa, mas e o servidor de carne e osso vivo, que está ali apertando o parafuso do Estado, acaba não acompanhando tanto. Então vai lá, curte a página, acompanha a gente, que você vai ver o quanto que o sindicato trabalha. Um abraço também para os professores que acompanharam a gente, e aos diretores aqui presentes, o Célio. Declaro encerrada essa primeira live e vamos nos organizar agora para a próxima. Um abraço aí, gente. Obrigado, Tadeu. Um abraço a todos. Um abraço Boa a todos. semana. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.